Agora deu? Ah, tá. Alguma coisa no meu fone. Eu falei pro meu filho não pegar o meu fone, mas ele pegou, né? E adivinha o que aconteceu? Estragou, né? Meu fone novinho, lindo, maravilhoso. Só se socar uma criatura dessa, gente. E tá gravando. Então, gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, tá? É que vocês lembram, não sei se vocês lembram, que perícia contábil a gente vai fazer estudo dirigido e são 8 encontros. Esse é o sexto. Vocês acreditam nisso? Isso, é isso mesmo, tá? E daí, pensando nisso, assim, eu fico até assim pensando, meu Deus, quanta coisa que eu tinha para dar para vocês, né? Mas eu não tenho muita saída, né? E pensando no calendário, porque a gente ainda tem que fazer a V1 a gente fez, a V2 e como é que é a outra? A sub, a gente só tem mais hoje de aula. Ai, passou muito rápido, na verdade, essa pandemia também deu uma, assim, né, uma perdida no calendário, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar, então, tá? Só um pouquinho, deixa eu botar aqui para apresentar a minha tela. Então, gente, se a gente for olhar, vocês vão ver aqui o meu calendário, né? A gente tá aqui, ó, no dia 4, né? Aí a gente tem dia 11, dia 18 só de aula a mais. Daí não tem mais aula nas segundas-feiras. Mas as quartas não, tá? As quartas normalmente, daí até o final do semestre, até acabar o semestre. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou ensinar um assunto complementar do sistema financeiro de habitação, que daí, teoricamente, é um assunto que vocês já conhecem, e que daí só falta complementar uma coisinha, tá? Aí a gente faz a V2 na aula que vem, e quem precisar vai fazer sub no dia 18, tá? Então, a gente só vai ter de notas na próxima aula duas notas. A nota do trabalho que eu der para vocês fazerem hoje, que serve como estudo, né, para a prova, e a nota da AV2. Mais nada. Ok? O bom é que na AV2 não vai cair teoria, que foi o que vocês mais erraram na prova de perícia, né? Vocês acertaram quase bastante coisa de prática e de teoria não. É bem comum, tá? Isso é bem normal. Alguém tem alguma dúvida? Tá demorando para chegar aqui ou vocês não estão me respondendo mesmo? Estão me ouvindo? O bom é que dá para começar a fazer TCC, né? Depois, em segundas. Então, vamos lá. Então, eu vou começar. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês aonde que está o material do que eu vou mostrar hoje. Gelise Primas entrou duas vezes. KKK, isso foi. A Kathleen cantando ainda. Ai, gente, é muito bom isso. Pegamos ela cantando, até sigo a música que ela tá cantando. Vamos lá, então. Aí, então eu vou lá, vou mostrar para vocês aqui no AVA, né? Qual que é o slide que eu vou botar para vocês. O slide está aqui, gente, ó. Aula do dia 4 dos 5 seguros e taxas, tá? E depois a gente vai fazer aqui em aula mesmo esse exercício também, certo? Então, essa aula é esse aqui, ó, que eu vou abrir aqui agora. Tá? E eu vou explicar para vocês, então, um pouquinho esse conteúdo aqui.
Deixa eu só ver quem é que tá lá pedindo para entrar. Não, não tem problema. Ah, entendi. Vamos lá, então. Quando a gente está falando aqui, a gente continua falando, então, de financiamento de imóveis, ou seja, sistema financeiro de habitação. Tá? O que eu fico mais contente é que, pelo menos, para normas e técnicas eu passei para vocês, né? O que eu não passei são casos diferentes, né? Só foi isso que faltou mesmo por causa do nosso tempo, ok? Então, quando a gente está falando de contratos de financiamento habitacional, a gente está falando que a maioria deles são calculados em parcelas, e nessas parcelas, elas são incluídas valores de seguros e taxas de administração do banco, tá? Isso é regido pela legislação brasileira, tá? Então, na legislação brasileira, quando a gente fala de seguros de financiamento do sistema financeiro de habitação, a gente está falando da obrigatoriedade de incluir parcelas dois tipos de seguro. O MIP, que é o morte e invalidez permanente. Esse seguro aqui, ele é o quê? Se acontecer alguma coisa com quem está fazendo o financiamento, que seria o dono da casa, né? E ele tiver uma morte ou uma invalidez permanente, para garantir o pagamento desse seguro, desse financiamento, é feito um seguro. Então, por quê? Porque contratos de financiamento habitacional, eles são muito longos, né? Então, pode acontecer alguma pessoa, e daí para o banco não ficar com risco muito alto, aí, para o banco não ficar com um risco muito alto, para não elevar as taxas, porque quanto maior o risco, maior a taxa de juros, não é verdade? É feito, então, esse seguro em que a pessoa que contratou, né, quem está comprando a casa, paga todo mês, certo? Ele gera motivos de controvérsias no sistema financeiro, mas a maioria deles, como a legislação, ele não tem como ser tirado, sabe? O que acontece é que o juiz pode pedir para que o perito calcule ou diga como isso é calculado. É aí que mora, então, a necessidade da gente ter que saber como é que se calcula, tá? E a gente também tem aqui, ó, o DFI, que é um outro seguro que também é obrigatório, que é o de danos físicos ao imóvel. Então, ele garante qualquer coisa caso o imóvel tenha algum sinistro, né? Alguma avaria, então enchente, trovão, tempestade, furacão, esse tipo de coisa assim, roubo, tá, gente? E por quê? Porque no imóvel, não são nos móveis dentro da casa. E ele é sempre calculado sobre o valor do bem avaliado na hora da aquisição. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa durante o pagamento desse financiamento com a sua casa, por exemplo, de enchente, você tem esse seguro e pode recorrer a ele. O problema é que muitas pessoas nem sabem disso e não recorrem, tá? Mas você tem esse direito sim. A legislação que rege esses dois seguros são essas daqui, essa lei de 84, decreto de 66, tá? E eles dizem que elas têm que ser pagas junto à parcela de financiamento, mas não podem ser incluídos no principal, ou seja, a gente não vai pagar juros e multa sobre esses valores. Em perícia, então, a gente tem, assim, um dos maiores questionamentos é como foram calculados e se eles estão certos, né, porque pode ser que o banco cobre errado, quanto que eles representam do total pago no financiamento, quanto que eles representam dentro das parcelas, né, se eles estão muito altos ou não, e se tem a variação de acordo com o sistema de amortização, ou seja, se é saque, se é price, ele muda, tá? Já digo que não muda. Além disso, o banco tem o direito, daí aqui é um direito, não um dever, né, de cobrar, tá, do mutuário também o conhecido custo de administração, ou seja, para ele administrar esse teu contrato, ele cobra uma taxa de administração de você, tá, cobrado mensalmente também na parcela, tá, que também não entra no cálculo do financiamento, mas entra na parcela todo mês, ok? Essa taxa ela vai mudar de acordo com o tipo de financiamento que você está fazendo, porque o sistema financeiro de habitação
tem linhas diferentes para cada tipo de renda, ok? Então, assim, aqui a gente tem só, é esse o conteúdo mesmo, ele é bem simples, tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, porque daí a gente vai fazer um simuladinho já. Tá bom. Pelo menos a Jéssica me respondeu. Tô tão carente hoje. Vamos lá, então, gente. Tem aqui no AVA, então, essa atividade aqui, ó, que está em materiais também, tá? Exercícios da aula de hoje, seguros e taxas do sistema financeiro de habitação. Abram isso daqui, que a gente vai precisar agora. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem. Vocês vão chegar nesse arquivo aqui, ó, tá? Nesse aqui. Então, eu vou esperar vocês abrirem, porque daí a maioria de vocês faz junto comigo aqui no Excel, e daí a gente precisa desse Word ali. Quando tiver ok aí, me fala. Letícia, ok. Oi, Kathleen, quer cantar um pouquinho para nós? Ai, ai. Ai, gente, uma saudade de um cara a cara com vocês, nem tem ideia. Então, vamos lá, todo mundo já abriu, né? Ou a maioria já abriu. Então, eu vou pegar aqui, ó. O que que ele fala? Ele dá aqui, nessa situação, uma simulação de seguro de financiamento habitacional, né? E a gente vai usar esses dados, então, para levar para o Excel. E aqui ele tem umas perguntas. Essas perguntas já estão respondidas, mas a gente vai ver isso no final, tá? Para a gente ver se a gente chegou mesmo naqueles valores. Então, eu vou copiar aqui, ó, esses dados do contrato e vou abrir uma planilha nova no Excel. Certo? Abri aqui e vou colar aquilo que estava lá, no Word. Ó, tá tudo aqui. Então, vou deixar vocês fazerem isso. E vou começar a explicar, então. Olha só, esse imóvel é um imóvel de 200 mil reais que foi comprado. Só que algumas vezes, pessoal, principalmente a Caixa Econômica Federal, ela não financia 100% dos saldos do imóvel, tá? Ela geralmente financia uma parcela e a pessoa tem que dar uma entrada ou com FGTS, ou com dinheiro, ou com algum bem. Geralmente ou é dinheiro ou é FGTS. Então, na nossa situação aqui, o financiamento, ou seja, estamos financiando somente 80% do imóvel. O prazo em meses é de 300 meses. A taxa de juros ao ano é 9%, então está dentro da legislação, né? A idade do comprador é 28 anos, eu já vou explicar por que isso é importante. A TR, que é a taxa referencial, é 1,50. O seguro MIP é esse percentual, então se a gente for abrir aqui, ó, ele é maiorzinho, né? E o DFI, que é o seguro de perdas no imóvel, é esse percentual. A assinatura do contrato, digamos que foi feito no dia 9/4/2020, e ainda por cima a gente tem a taxa administrativa de R$ 25 ao mês. A modalidade de amortização é saque, ok?
A maioria dos conceitos aqui vocês já entendem, o que vocês não entendem, então eu vou explicando de acordo com o que a gente vai fazendo, tá? Então, a primeira coisa aqui, por que que é importante a idade do comprador? Porque quanto mais velho, maior o seguro que o banco vai cobrar. É isso aí, gente. Então, se eu for comprar um imóvel, eu vou pagar um percentual maior de seguro na parcela do que vocês, porque eu sou mais velha e, teoricamente, né, dizem que eu tenho a probabilidade de morrer antes e ficar sem pagar o financiamento antes que vocês. Ok? Entenderam, então, por que que é importante isso? Porque quanto mais nova a pessoa, menor a probabilidade dela ter alguma comorbidade, certo? E daí, ou vir a falecer, e daí, nesse caso, o seguro vai variar o percentual de acordo com a idade do mutuário, tá? E o DFI não, ele é fixo mesmo, só que assim, gente, ó, cada banco pode cobrar o que ele quiser de MIP e DFI. É uma prerrogativa deles, então eles vão cobrar o que eles quiserem, tá? Então, eu sei que o Santander, por exemplo, não muda o MIP, ele faz fixo para atrair pessoas que talvez tenham poder aquisitivo de todos os tipos de financiamento, né? Então, porque às vezes quando a gente tem 20 anos, a gente não tem poder aquisitivo de quando a gente tem 35, tá? Então, eles fazem isso, eles pegam e pedem para que e deixam o mesmo percentual. Em compensação, outros bancos não, tá? Esse seguro, ele pode ser feito diretamente com as seguradoras que os bancos têm ou com seguradoras contratadas, tá? Isso também é tudo negociado, pode ser negociado no momento da contratação. E a taxa de administração, eu trouxe R$ 25 por mês, que é o que está ultimamente sendo utilizado. Então, eles cobram R$ 25 em cada parcela, só para poder administrar o seu contrato. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama, porque eu não estou vendo aqui o chat, tá? Só dá um oi para o FI, daí eu já paro. Então, vamos criar uma planilhinha saque para a gente poder fazer esse cálculo desse imóvel, desse financiamento. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui parcela, né? Vencimento. Vou botar bonitinho, né? Juros, amortização, parcela, saldo devedor. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, tudo isso, que coisinha mais fofa, né? É uma saque já pronta para ser feita. Nós sabemos que são 300 meses, então, vamos ter que colocar aqui, né? Opa, 300 meses. Então, vamos lá. Vou até o final, nos 300 meses. Não acaba nunca. Chegamos na parcela 300. Então, tudo isso nós vamos ter que calcular. Alguém sabe quantos anos a pessoa com 300 meses vai ficar pagando? Isso mesmo, 25. Mas sabem que a Caixa financia até 480 meses, tá? Então, aqui então a gente colocou. Agora o vencimento. A gente sabe que vence então depois de 30 dias do contrato. Então, o vencimento, o contrato foi assinado dia 9/4, então o primeiro vencimento, deixa eu só fazer aqui como eu faço sempre, gente, deixa eu só, ó, eu vou inserir aqui, vou botar o momento zero, tá? Para ficar mais fácil, né? Pra gente botar o saldo devedor ali. E o vencimento eu vou botar, então, no momento zero é a data da assinatura do contrato, né? Então, 9/4/2020, certo? Vou puxar também, tá? Eu tô fazendo devagar, eu acho que tá devagar, né? Daí se vocês acharem que tá muito rápido, é só me falar. Eu vou puxar tudo para ele botar o vencimento, até quando que vai esse contrato.
E daí aqui, ó, ele não fez por mês. Então, eu venho aqui assim, ó, para quem nunca fez, e coloco preencher meses, que daí ele deixa esse vencimento sempre dia 9, mas só muda o mês. Então, a gente sabe que esse contrato, a pessoa vai acabar de pagar no dia 9/4/2045, ok? Dá os 25 anos certinho ali que a Gelise falou. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar, gente. Deixa eu botar aqui fora do chat, daí quem sabe ele me avisa com um avisozinho. Aí agora, então, a gente tem que saber qual é o valor que foi financiado, o saldo devedor, certo? Mas a gente sabe que eu já tinha falado para vocês, o valor do imóvel é 200 mil. Só que o financiamento só vai ser feito 80%. A outra diferença, ou a pessoa tem que dar de entrada de outra forma. Então, a gente sabe que a gente vai fazer o quê? Financiar 80% de 200 mil. Então, é 200 mil vezes 80%, ok? Então, nesse caso, 160 mil que a gente vai financiar. Tá aqui, ó, 200 mil vezes 80%. Tá? 160 mil. E agora, a gente vai ter que calcular juros, amortização, parcela e depois entender ainda seguros, né, taxa de contrato e tudo. Primeira coisa, então, vamos simular aqui os financiamentos, os seguros e as taxas. Então, eu vou abrir aqui, ó, 3 colunas. Abram aí 3 coluninhas também, tá? Aqui eu vou escrever seguros, aqui eu vou botar o MIP, que é o morte e invalidez, aqui eu vou colocar o DFI, que é danos físicos ao imóvel, e aqui eu vou colocar a taxa de administração. Então, estou esperando vocês colocarem aí, enquanto isso eu vou deixando bonitinho. Tô fazendo do jeito devagarzinho para dar tempo para vocês, tá? Então, olha só o que eu incluí aqui: seguro, né? O MIP, o DFI e a taxa de administração. Por que eu incluí aqui? Porque lembra que eu falei que eles são calculados em cada parcela, são adicionados, eles não entram no valor principal financiado, então eles não entrariam aqui nos 160 mil reais, tá? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Então, eu vou botar aqui, ó, tá? Cálculo dos seguros. Então, o MIP. Como que o MIP é calculado? O MIP sempre é calculado desta forma: saldo devedor vezes percentual cobrado pelo banco. Ou seja, ele vai pegar sempre naquela data em que eu vou pagar a parcela o saldo devedor, ou seja, como a gente sabe que o saldo devedor muda, todo mês vai mudar o seguro MIP, tá? E a diferença aqui é que ele vai diminuir, porque o saldo devedor tende a diminuir, não é verdade? E o percentual cobrado pelo banco, o percentual que a gente tem cobrado pelo banco tá aqui, ó, esse valor aqui para o MIP. Estão vendo? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira parcela do MIP, então. O saldo devedor que a gente tem aqui, para pagar no dia 1º, na primeira parcela, a gente tem um saldo devedor de 160 mil reais, não é verdade? Então, a gente tem aqui, ó, 160 mil reais, tá? E ele tá dizendo que é vezes o quê? O percentual cobrado pelo banco. Então, vou colocar aqui, ó, o percentual cobrado pelo banco é esse aqui. Então, a primeira parcela, né, que fique claro, do MIP, vai ser 160 mil vezes esse percentual. Vai ser esse valor aqui, ó,
de R$ 32,32. Olha que coincidência, tá? Opa. Tá tudo bem até aqui? Sim, né? Então tá, é isso mesmo. E agora, então, a gente vai calcular o seguro DFI, que é danos físicos ao imóvel, certo? E a fórmula do DFI sempre vai ser dessa forma aqui: valor do imóvel vezes o percentual cobrado pelo banco, ok? Que no nosso caso não é o valor financiado, a gente está bem claro aqui, ó, valor do imóvel, e o nosso imóvel custa R$ 200.000, certo? Vezes o percentual de 0,1337 cobrado pelo banco, tá vendo? Então, nesse caso aqui, como o valor do imóvel é fixo, o percentual é fixo, o DFI vai ser fixo todo mês, ele não muda de valor. Então, o valor vai ser, valor mensal, né? Nesse caso, vai ser de R$ 200.000 vezes esse percentual aqui, que o banco está cobrando. R$ 26,74. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês copiarem agora, então. Se alguém quiser que eu mude alguma coisa ali, que eu mostre alguma fórmula, é só me pedir. Gente, agora vocês estão me ouvindo? Eu mudei um negócio aqui no meu computador. Ai, que bom. Então, eu já sei o que que era. Obrigada. Tá, vocês estão vendo tudo que eu tô fazendo aqui, mas não tem problema. Então, vamos lá. Então, vamos começar a preencher, então, a nossa tabela, né, de saque. Então, a gente tem um saque aqui, né? Sistema de amortização constante. Esse é o saque. Ou seja, a parcela muda, mas a amortização é constante, certo? Então, o que eu posso fazer aqui eu sei que dessa parcela, a amortização, nesse contrato, a amortização sempre vai ser com base no saldo devedor, porque é saque e sempre vai ser igual. Então, geralmente, né? Geralmente não, sempre no saque a gente pega o saldo financiado e divide pelo prazo em meses. Então, no nosso caso aqui, vai ficar esse valor aqui de 160.000 dividido por 300, que são os nossos meses. Beleza? Então, ó, amortizaremos por mês este valor. Vou deixar aqui, não vou puxar para baixo ainda, tá? Os juros calculados na tabela saque, eles sempre serão como? A mesma coisa que a price, né? A gente pega o saldo devedor vezes o juros. Mas aqui a gente está calculando o quê? Mês. E aqui a gente tem os juros ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse valor aqui em
mês, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ao mês. Vou pegar a formulazinha, já boto aí para vocês também. Vou pegar aí a fórmula lá que eu tenho aqui no outro que já tá. Aqui. Vou colocar aqui a fórmula e vou colocar aí para vocês. Opa, assim não, né, prof? Ai, meu Deus. Dedinhos nervosos. Pronto, é essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, vocês podem pegar ela, copiar e colar no Excel aí de vocês. Certo? E ela diz que a gente tem que pegar 1 mais a taxa elevado a 1 dividido por 12 menos 1. Porque lembra que não dá para pegar o 9 e dividir por 12, na verdade, a gente tem que são juros sobre juros. Então, é juros compostos, tem que converter por essa taxa. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, onde está escrito taxa, eu vou colocar o 9%, ó, que é o B5 no meu caso. Tá? Então, 1 mais 9% elevado a 1 sobre 12 menos 1. Porque a gente quer transformar uma taxa de 12 meses em 1 mês. Então, tá certinho aqui. Veja se todo mundo conseguiu chegar nesse percentual aqui. 0,7207. Se alguém não conseguir, me chama, tá? Pode me chamar. Tá. Então, vamos ver lá na fórmula, tá? Aqui, ó. Veja se a fórmula tá assim. Abre parênteses, 1 mais a taxa anual, tá? No caso, pode ser digitado 9% se quiser. Fecha parênteses. Aqui, gente, ó, é elevado, né? No Excel, elevado, ele é expressado pela função chapeuzinho, acento circunflexo. Meu Deus, tem coisas que a quarentena faz a gente esquecer mesmo. Daí, então, quer dizer que ele está elevado, né? 1 mais a nossa taxa, a 1 dividido por 12 menos 1. Tá. Não tem problema se ficar em decimal, tá? Aí, se ficar em decimal, o que, que vocês vão fazer? Aqui, aperta aqui em cima e vai ali em percentual, ó. Tá vendo? É bom que fique em percentual para poder calcular a taxa de juros, que fica mais fácil daí, tá? Em percentual. Deu certo daí, Milena, em percentual? Porque se ficar em decimal, toda parcela de juros que tu calcular tem que fazer vezes 100. Beleza. Então, tá. Então, agora, então, a gente já pode calcular os juros desse mês, certo? Do primeiro mês. Então, os juros sempre serão calculados como saldo devedor, não é verdade? Vezes percentual de juros mensal. Então, esse aqui é os juros desse mês. Vou deixar 2 casas, né? Porque aqui não é necessário mais que isso. Ok? Então, esse é os juros desse mês. Só que antes, quando a gente aprendia a saque, a gente aprendia que a parcela ia ser juros mais amortização, não é verdade? Então, agora, com essas 3 situações aqui, a gente vai aprender que, na verdade, a parcela vai ser o quê? Então, a nossa parcela vai ser juros mais o seguro MIP, mais o seguro DFI, mais
a taxa de administração mais a amortização. Então, se alguém tentou calcular a sua parcela de seguro e não conseguiu, é porque sua parcela de financiamento é porque tinha esse monte de coisa dentro. Mas tudo isso tem que estar no contrato. Todos esses percentuais, tudo deve estar lá. É obrigatório. Então, aqui, ó. Então, a parcela agora vai ser a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E a gente sabe, então, que o quê? Que o seguro MIP no primeiro mês é 32,32. Só que a gente sabe que ele é sempre sobre o saldo devedor. Então, para ficar bem certinho, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que pegar o saldo devedor por fórmula e fazer vezes esse percentual aqui, ó. De novo. Por quê? Porque depois ele vai pegar sobre o próximo saldo devedor, o próximo, e se a gente deixar fixo 32, não vai dar certo. Então, vamos lembrar aqui, então, ó, sempre sobre o saldo devedor, tá? Só que aqui, lembra, o percentual tem que ser fixo. E quando eu fixo uma célula no Excel, eu tenho que colocar F4, lembra? Para ficar aqui, então, os cifrões na frente dessa. Então, eu sei que esse aqui, que é o J14, ele pode mudar, mas esse aqui não, sempre vai ser esse percentual. Ok? 32 e 32. O DFI, ele vai ser sempre fixo, lembra que eu falei? Porque não muda a avaliação inicial do imóvel, tá? No financiamento, e o percentual também. Então, ele sempre vai ser 26,74, que a gente já calculou. Esse ele não vai mudar nunca. Então, aqui a gente já pode sempre pegar daqui de cima. Então, eu vou colocar um F4 aqui, para ele fixar. Sempre me pega o valor daqui. E a taxa de administração tá aqui, ó, R$ 25 por mês. Então, é 25, pronto, R$ 25 por mês. Então, a gente já tem a parcela que deve ser paga nesse primeiro mês. Juros, mais MIP, mais DFI, mais taxa de administração, mais amortização, mais parcela. E o saldo devedor continua a mesma coisa. É o saldo anterior menos a amortização. Até aqui, tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? A taxa de administração é um valor fixo que o banco é que diz, tá? Então, ela estava nos dados do contrato aqui, ó. Vou te mostrar. Aqui, ó. R$ 25 por mês. Não precisa fazer cálculo mesmo, só o valor ali fixo. Ah, tá. Tranquilo, então. Então, vamos continuar. Só que, gente, aqui, ó, tem uma coisinha a mais para a gente continuar. Lembra que eu falei que eu ia explicar depois? Pois é, tá aqui. Vamos explicar agora, então. A TR, que é taxa referencial. TR, na verdade, ela é utilizada para calcular vários indicadores no Brasil, como é base para Selic, é base para o CDI, que também
é feito baseado na Selic, é base para poupança principalmente, tá? E no nosso caso, ela representa inflação, ou seja, quando a gente pensa que a gente, como é um contrato longo de 300 meses, esse contrato tem que ser reajustado a cada 2 meses, a 12 meses, desculpa, é o que está lá nos contratos. Mas na hora de fazer o cálculo, o que a Caixa faz? Principalmente a Caixa Econômica, mas os bancos também fazem isso, os outros bancos. Eles reajustam pela TR, mais alguma coisa, dependendo do banco, e eles reajustam nas parcelas mensais, mas só cobram uma vez por ano esse reajuste, já que não é permitido cobrar todo mês. Tá? Então, a TR é como se fosse uma inflação, já que você não vai pagar um valor, né, de 1.700, porque daqui 300 meses, R$ 1.700 não é a mesma coisa que hoje, certo? Então, é a recuperação da inflação para o banco. Nesse caso, a gente também tá aqui, ó, com uma TR ao ano de 1,50, tá? Que é a última TR que eu peguei, mas a gente vai calcular a TR mês a mês, como eu tinha dito para vocês. Então, nesse caso, a gente também vai ter que fazer o quê? Converter a TR ao mês. E tá aqui, então, já pronta a TR ao mês, certo? Só copiei a fórmula da taxa de juros para cá. Olha só como ficou, então. Ele vai pegar 1 mais 1,50, que é TR ao ano, elevar a 1 dividido por 12 menos 1. Vocês podem fazer aí, daí. Então, todo mundo chegou no 0,1241. Então, esse daqui é a TR mês. Se alguém não chegou, por favor, expresse-se agora. Ou não deixe para expressar depois. Nada a ver. Ok. Então, agora a gente precisa o quê? Reajustar esses contratos mês a mês pela TR. Como é que a gente faz isso, prof? Eu vou ensinar de um jeito mais didático aqui, tá? No sistema que vocês pegarem um extrato de banco, de financiamento, ele vai botar tudo junto. Mas eu vou fazer aqui didático para a gente saber como é que calcula. Então, eu vou inserir aqui uma coluna, ó, do lado de amortização. E a gente vai ter uma coluna aqui também do lado de saldo devedor, tá? Vou copiar a amortização daqui para cá, ó. Opa. Eu vou colocar amortização com TR. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no saldo devedor. Então, vai ser saldo devedor com TR. Já vou deixar disponível para vocês olharem. Ó, então vai ficar assim de vocês também, ó. Uma coluna inserida aqui, do lado de amortização, escrito amortização com TR, e uma aqui, ó, do lado de saldo devedor com TR. Por que a professora criou essas duas colunas? Porque quando a gente está falando de atualização monetária ou correção monetária, que é essa situação aqui, né? Quando a gente está falando de correção monetária, a gente sempre está falando de atualização pela inflação, tá? A gente faz sempre a atualização da inflação só sobre a amortização e o saldo devedor, porque nesse caso aqui é o que é fixo e o que é fixo,
né? Fixo no sentido de que só tira amortização, mais nada. Não é calculado que nem as outras situações, tá? Então, desculpa aí. A gente sempre vai ter amortização só, sobre a amortização e sobre saldo devedor. E como é que a gente faz isso? Aí agora fica bem fácil, tá? Como é fixa, né? Geralmente a TR pode mudar de um ano para o outro, mas a gente vai trabalhar com uma fixa. A gente vai pegar sempre a amortização do mês. Então, eu peguei o 533,33 aqui, vezes a TR mensal. Que no nosso caso é esse percentual aqui, tá? Então, ó, vezes aquele ali. Só que aqui ele só me deu o 0,66, ou seja, a correção de TR da amortização. Mas eu não quero isso, eu quero a amortização mais a TR, não é verdade? Então, aqui é mais o 533. Então, aqui a gente já tem o quê? O 533 mais os 6 centavos de correção de TR, ó. Lembrando, então, o quê? Que correção com TR, a gente sempre começa no primeiro vencimento, na primeira parcela, tá bom? Sempre na primeira parcela, 30 dias depois, porque eu não vou cobrar inflação na data de assinatura do contrato, não é verdade? Sempre 30 dias depois teria a correção dessa inflação. A mesma coisa a gente teria que fazer no saldo devedor, mas deixa eu só colocar aqui para depois não dar erro na nossa fórmula. A gente sabe que esse percentual de TR aqui mês é fixo, não é? Então, eu vou pegar ele, ó, que é o C7, e vou dar F4, porque ele tem que ser fixo. Ok? Então, eu fixei o C7, que é a minha TR mensal, para que cada vez que eu copie e cole para baixo, ele pegue dali. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui digitado, não vou copiar e colar da amortização, tá? No saldo devedor, a gente vai pegar um igual aqui e vai fazer o quê? Eu vou abrir parênteses, tá? Eu pego o saldo devedor daquele mês mesmo, vezes a TR mês, certo? Então, aqui a gente tem a correção, só que eu tenho que adicionar o saldo devedor, para fazer que nem a gente fez com a TR. Então, no nosso caso aqui, 159,664, né? Já muda bastante aqui, porque o valor é maior, né? Então, corrigimos, ó. Então, aqui a gente tem corrigido a amortização e o saldo devedor. Vejam se vocês conseguem chegar nesses valores aqui. Pronto. Se alguém não chegar, é só me chamar. Ok. Acredito, então, que se ninguém perguntou, é porque tá tudo maravilhoso. Ai, não estava aparecendo aqui, Stephanie, desculpa. Eu não sabia que estava aqui. Como que eu fiz o saldo devedor com TR ou sem TR? Tá, vamos lá então. Aqui, ó, o saldo devedor sempre vai ser o saldo anterior menos a amortização. Tá? Isso não muda em nenhum sistema de amortização. Então, vai pegar o saldo devedor
menos a amortização. Beleza? Então, aqui tá tranquilo. E o saldo devedor com TR vai ser o saldo devedor normal, que a gente acabou de calcular, vezes a TR mês, mais o saldo devedor. Beleza. Então, tá. Então, agora, eu ainda não vou puxar tudo para baixo, porque agora vai mudar um pouquinho. Olha só que coisa linda, gente. Quando a gente paga juros, a gente paga juros sobre inflação. Então, agora, na hora de calcular os juros, a gente, ó, estava vendo aqui, a gente calculava saldo devedor vezes o percentual de juros ao mês, não é verdade? Só no primeiro mês, porque o saldo devedor aqui seria o mesmo daqui. Mas a partir do segundo mês, não. O saldo devedor com TR é a nossa base de cálculo de juros. Ai, ai, ai. Não é difícil, só é diferente do que a gente está acostumado. Então, olha só. Deixa eu só botar para cima aqui para ver se fica melhor para vocês olharem. O que que eu peguei aqui? Eu não peguei mais esse saldo devedor aqui, que é o que nós faríamos quando não tem inflação. Eu peguei esse aqui, ó, o saldo devedor com TR, e calculei vezes o C5, que é o nosso juros mês, tá? Que é o 9% lá, convertido ao mês. Então, a gente tem aqui, ó, L15 vezes C15, 159 vezes 0,7207%. Então, agora a gente tem aqui, então, 1.150. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Uhum. E só queria confirmar, porque às vezes eu não gravo também, né? E como vocês vão fazer tudo com consulta, não tem problema. O que que a gente tem aqui? O seguro MIP, lembra que eu falei que ele tem que ser calculado mês a mês, porque ele é saldo devedor vezes o percentual do seguro. Na verdade, esse percentual aqui. Só que ele também, como eu inflaciono o saldo devedor, eu tenho que cobrar MIP sobre o saldo devedor inflacionado. É uma coisa linda, gente. Tá? Então, a gente vai pegar sempre o saldo devedor aqui inflacionado vezes o percentual do seguro MIP, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vou botar um pouquinho menor para vocês verem tudo. Peraí. Então, vai ser aqui, ó, o nosso saldo devedor com TR vezes o percentual, tá? De seguro MIP. Esse valor aqui é menor que o mês anterior, por quê? Porque o nosso saldo passou de 160, que é onde foi calculado 32, para 159, 600 e pouco. Tá? Então, vou abrir aqui de novo para vocês verem, ó. Esse aqui vezes esse. E o DFI, lembra que eu falei que era fixo? Então, ele sempre vai ser daqui. Então, eu só vou copiar, porque a gente já fixou antes, e vou colar. A taxa é fixa, 25. A amortização é fixa? É fixa, lembra? Opa. Então, aqui eu tenho que fixar. Na verdade, não fixei, eu não dei F4 aqui. O saldo devedor dividido por 300. Então, eu vou fixar os dois, porque tem que ser sempre a mesma amortização.
Aqui eu também só vou copiar e colar, porque ele só vai fazendo a parcela continua sendo a soma de todos esses valores? Continua, ó, tá? Só que aqui, esqueci, meu Deus do céu, como tô feia hoje, gente, eu sabia tudo de cores. Desculpa aí. É, ainda bem que eu deixei outra aberta. Só que aqui o que vai mudar? Eu não vou mais utilizar a amortização sem TR. A gente vai pagar a amortização com TR na parcela. Então, é isso que eu mudei aqui agora. Então, vai ser juros, mais MIP, mais DFI, mais taxa de administração, mais amortização com TR. É, pensa que paga um pouco para os bancos, gente? Não, não, não. Então, ficou 1.768,74. Já se fechou com o de vocês. Nenhum comentário. At the moment, né? O saldo devedor eu vou copiar e colar, porque na verdade ele vai ainda pegar daqui, né? Do amortização anterior. E o saldo devedor com TR, o que faltou a gente fazer aqui, ó, agora que eu tô vendo, ó? Só faltou eu fixar a taxa TR mensal, não é verdade? Porque sempre tem que pegar daqui. Então, eu só fixei aqui, ó, botei F4 em cima do C7, em cima da taxa. Ok? Então, eu posso copiar e colar. Podia pegar esse aqui menos esse? Também podia, tá? Tinha que dar na mesma. Alguma dúvida até aqui? Ai, que mania de ficar salvando eu tenho. Dúvidas? Ok. Agora, então, vou pegar essa segunda linha aqui, ó, e vou arrastar até a parcela 300. Tem que dar certo, tem que zerar no final. Ai, meu Deus, o coração vai ficar assim, ó. Pu, 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 pu. Na verdade, tô levando para ir devagar, né? Podia só dar 2 cliques que ele ia. Opa, deu uma coisa errada aqui. Aqui no MIP, aqui no juros. O que eu fiz errado aqui? Ah, claro, professor, esqueceu de fixar. Olha aqui, ó, eu fiz o saldo com TR vezes a taxa. Só que a taxa tá, né, assim, ó. Então, dá 2 cliques, tem que arrumar. Aqui também, ó, o seguro MIP eu também não fixei, viu? Que a caca que dá quando a gente esquece. F4, né? Fixei o percentual. Dei 2 cliques. Prontinho. Então, essa pessoinha aqui começou pagando 1.770 de parcela e vai terminar o contrato depois de 25 anos pagando 887,69. Que é saque, né? Saque é diferente mesmo, gente. E olha só, zerou. Ai, 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 isso aqui tá ficando igual fechar balanço já, né? Se não zera, dá uma coisa ruim na gente. Tá aqui, ó, zeradinho, todos dois. Bonitinho, né? Eu só vou fazer uns totais aqui para ficar legal. Então, olha só. Eu sei que essa coluna aqui, deixa eu fixar lá para ficar melhor para vocês olharem.
aqui. Então, olha só, eu vou fazer uns totais aqui embaixo, ó. Um total de juros, para vocês verem se fecha com a de vocês. Ó, 173 mil de juros, 4.800 de SMIP, 8.022 de DFI, 52 mil. Ah, aqui tá errado, gente, ó. Já tô vendo já. É R$ 25 fixo por mês, na verdade, e ele foi aumentando, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar daqui e vou até o final. Oxi. Então, vai mudar a nossa parcela lá, a última. Isso, agora sim. R$ 7.500 de taxa. Vamos ver se fecha. A amortização aqui tem que dar os 160 mil. Fechou. Né? Então, a gente pagou de inflação 198,64. É que a TR está muito baixinha aqui, né? E a gente pagou no total desse contrato R$ 354 mil, sendo que nós pegamos emprestados R$ 160 mil, não é verdade? Vejam se fecha com o de vocês. Estou aguardando dúvidas. Ah, os centavos não tem problema. Tá tranquilo. Centavos tá de boa aqui, tá? Beleza, que bom, então. Então, agora, vamos lá para aquele nosso exercício, né? O simulado aqui, ó. Aqui ele falava o quê? Ele falava que como os valores seguros devem ser calculados. Então, agora a gente já sabe, né? Os valores dos seguros são calculados considerando as modalidades abrangidas na legislação do Sistema Financeiro de Habitação. Vocês têm isso aí também, né? O seguro MIP e o DFI. O MIP é calculado sempre sobre o valor do saldo devedor do financiamento vezes o percentual de seguro cobrado pelo banco. Que é isso que a gente fez. E o DFI é calculado sobre o valor do imóvel vezes o percentual de seguro cobrado pelo banco. Fechou, né, gente? Coisinha linda. Então, agora aqui, quanto desses valores, seguro mais taxa de administração, representam do total pago no financiamento? Aqui ele está dizendo que é 3,64% do total, tá? E a taxa de administração, 2,12. Vamos ver o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer aqui, ó, com relação a esse valor aqui, de R$ 354 mil, que é o total pago. A soma desses três aqui representam quantos por cento? Quantos por cento do total do que eu paguei nesse financiamento eu paguei de seguro MIP, DFI e taxa de administração? Entenderam? Então, eu vou botar aqui, ó, MIP, uma tabelinha diferente para ficar mais legal. DFI e taxa de administração. Ok? Então, a gente sabe que, sabemos, né, que pagamos esse valor aqui e esse valor aqui, não é verdade? E o total foi de R$ 20 mil pagos só por isso. Deus me cure. Desculpa. Aí, a gente sabe que o total pago no financiamento foi esse, não é? Então, ó, esse é o total pago no financiamento. Continua sendo esse, não é verdade? Ele quer saber quantos por cento esse aqui representa desse, mas no total, nesse total aqui. Vou fazer, então, aqui, ó, esse aqui dividido por esse,
vezes 100, ou coloco o percentual ali, né? Vocês é que sabem, ó, 1,37 esse seguro. Copio e colo, copio e colo, copio e colo. 5,75 ele está dizendo. Então, vamos lá, prof, muito rápido. Já saquei, gente, já saquei. Então, olha aqui. Eu peguei os valores daqui, de cada um deles, e coloquei aqui, certo? Depois eu peguei o valor total pago no financiamento, porque toda uma das parcelas é o que a gente pagou no financiamento, não é verdade? Coloquei eles repetidos, porque não tem como somar aqui, porque eu só paguei 354 mil, né? E peguei, então, o valor de cada um deles e dividi por esse valor pago, total. Quem não quiser fazer vezes o percentualzinho lá em cima, na formatação, faz vezes 100 aqui, a mesma coisa, tá? Ó, a mesma coisa. Aí aqui, ó, ficou igual. Eu só copiei e colei, ó. Igual. Dúvidas? Então, ele não fechou? Pode ver a fórmula assim. Ó, todas elas são iguais, porque só muda aqui, né? Fez valores digitados de TR. Porque se a gente não usa todas as casas depois da vírgula, dá essas diferenças que deu no teu. O meu, eu tô usando todas as casas depois da vírgula, né? Pode ser isso? Tá? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, então, se a gente somar os seguros, dá 3,64 e a taxa 2,12. Vamos ver se está certo lá, então. Aqui ele está dizendo que o valor do seguro representa 3,64 do total pago e a taxa de administração perfaz um total de 12,12. Certinho, viu? Agora ele quer saber os valores com relação à parcela. Essa pergunta eu acho bem besta, gente, eu já vi uma vez, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, por quê? Porque na verdade fica a mesma coisa de cima. O que ele quer saber aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ele quer saber desses valores aqui, quanto que eles representam da parcela paga. No nosso caso, a gente está trabalhando com saque. Então, saque, as parcelas são diferentes, não é verdade?
E se as parcelas são diferentes, a gente não tem uma parcela, cada mês é um percentual diferente. Então, desculpa, a gente costuma fazer média, porque eu não vou passar para o juiz mês a mês. Então, eu posso pegar tudo isso daqui de novo, ó, né? Vou copiar aqui para já deixar pronta a fórmula, tá? Aqui embaixo. E vou colocar aqui, né? Esse daqui aqui. Estão escutando o Gabriel chorar? Só que se eu estou trabalhando com parcela, porque ele quer saber com relação às parcelas, mas eu não tenho como saber, né? Qual é a parcela, porque cada parcela é diferente. Então, a gente pode trabalhar com média, tá? Então, ou então, fazer mais fácil ainda. Vou pegar isso aqui e dividir por 300, que é a quantidade de parcelas, né? Então, eu paguei 300 parcelas, e o total dessas 300 parcelas deu 354 mil reais. Então, qual que é a média, né, de pagamentos? A média de parcela foi R$ 1.181. Ok? Até aqui tudo bem, né? Então, eu sei que, em média, eu paguei esse valor de parcela. Só um minuto. Não, é que eu tô... Nossa, aqui, gente, desculpa. Tá? E daí, só que aqui é total, não pode ser. Eu também paguei seguro MIP por mês, não paguei? Só que eu paguei cada mês um valor diferente, porque ele é calculado sobre o saldo devedor. Então, aqui eu também teria que fazer média. Então, eu teria que pegar esse valor aqui e dividir pelas 300 parcelas que foram pagas, porque eu paguei 300 vezes o MIP, não é verdade? Então, ó, peguei o 4.870 dividido por 300. Vai dar 1,37. Igual aqui. Então, se eu já tenho a média aqui, eu vou só botar as médias aqui, ó. Aqui e aqui, né? Que eu sei qual que é a média das parcelas. Então, aqui, o seguro da FI é mais tranquilo, porque é 26,74, é valor fixo, na verdade. E a taxa de administração é fixa também. Igualzinho, gente, tá? Não muda nada. Por isso que eu acho desnecessário esse tipo de pergunta. Mas quem faz essas perguntas não entende de contabilidade, desculpa, não entende de matemática, né? Então a gente tem que relevar mesmo isso. Pronto, aqui tá respondida a terceira pergunta também. Agora vocês vão dizer o que eu vou mostrar aqui para vocês, que isso daqui eu fiz bem rapidinho mesmo. Ou vocês já entenderam tudo, então fera. Estão feras, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou deixar para quem quer tirar dúvidas, tá? Quem entendeu tudo, a gente vai ter esse exercício, então, para terminar para a próxima aula, que já é a prova, e que o exercício já ajuda para estudar para a prova, tá? O exercício tá aqui, ó, que vocês vão colocar lá no AVA, então, até semana que vem, tá? Quem fez com fórmulas é muito fácil resolver agora, né? Tá aqui, ó, exercícios para ser entregue no dia 11/5/2020. É uma simulação igual a essa, igualzinha, tá? Só que com outros dados. Só isso que muda. Mais alguma dúvida? Para quem não quer tirar dúvidas, só isso a prova, mais nada. Não tem mais o que eu dar. A não ser que vocês queiram que eu dê o conteúdo todo, de novo. Não, nem eu quero. O bom de fazer prova rápida é isso, né? É pouca coisa. Nenhuma dúvida a mais. Então, eu vou parar a gravação, tá? Depois eu boto lá daí para